Martin Vance tinha uma palavra para a ex-esposa, Bailey. Nada. Ela era a esposa caseira e discreta que ele havia trocado por Clara Saunders, uma mulher que vivia a vida sob o brilho de uma câmera de smartphone. Ele tinha seu escritório de canto na Stratton Financial, a esposa troféu perfeita e um futuro de sucesso ilimitado. Bailey tinha um minúsculo apartamento-padaria e ele presumiu que ela tivesse uma vida de arrependimento silencioso. Mas Martin cometeu um erro catastrófico. Ele deu uma festa que não podia pagar para um cliente que não conseguia conquistar. Ele se esqueceu de que, em uma cidade como Nova York, nada é apenas uma sombra. E ele jamais imaginou que o único homem que poderia destruir todo o seu mundo. O bilionário Joel Thorne estava desesperadamente procurando pela mulher nada que Martin havia descartado tão descuidadamente. O primeiro ano de silêncio foi o mais barulhento. Para Bailey Vance, a vida tinha se resumido ao raio de 4 quarteirões, ao redor de seu pequeno apartamento no 3º andar no Brooklyn. Seu mundo era o cheiro de fermento, o calor de seu forno antigo e o clique silencioso de seu laptop, enquanto gerenciava os pedidos online da Historic Bakes, um projeto de paixão que se tornara seu salva-vidas. Era uma existência humilde, que pagava o aluguel, mas por pouco. Seu divórcio de Martin Vance havia sido finalizado há 13 meses, 6 dias, e ela olhou para o relógio cerca de 4 horas. O acordo tinha sido ridiculamente pequeno. Martin, uma estrela em ascensão na Stratton Financial, havia argumentado com sucesso que Bailey, com sua falta de ambição de carreira, havia contribuído pouco para seu sucesso financeiro. "O que você fazia, afinal, Bailey?" ele perguntava, não de forma rude, mas com o desinteresse arrepiante de um homem inspecionando um móvel que estava prestes a vender. "Você recebia convidados para o jantar. Você escolhia as cores da pintura. Eu construí o império." O império dele era um cargo de vice-presidente júnior. Seu palácio era um condomínio estéril, com paredes de vidro, no Midtown, agora ocupado por ele e Clara Saunders. Clara, com seus 2 milhões de seguidores no Instagram, dentes brancos ofuscantes e uma completa falta de voz baixa, era tudo o que Bailey não era. Ela era barulhenta. Ela era vista. Ela era, nas palavras de Martin, uma alguém. Bailey, em contraste, era um fantasma em sua própria vida. Ela limpou um borrão de farinha da bochecha, seus olhos cinzentos, examinando uma confirmação de pedido. Um cliente particular. Um pedido incomum. 12 dúzias de Puits d'Amour. Um complexo doce francês do século XVIII. O pedido era anônimo. O pagamento foi compensado instantaneamente, com uma nota que era ao mesmo tempo curta e generosa. Não substitua. Bônus de 50% após a entrega bem-sucedida no endereço especificado. Terça-feira, 18h em ponto. Este pedido cobriria o aluguel do mês seguinte. Uma vibração repentina e forte em seu balcão a assustou. Seu telefone, o nome que piscava na tela fez seu estômago se apertar. Martin Vance. Ela não falava com ele desde que a tinta havia secado nos papéis do divórcio. Ela deixou tocar, seu coração batendo forte nas costelas. Parou e imediatamente tocou de novo. Ele estava persistente. Com a mão trêmula, ela atendeu. "Bailey? Graças a Deus, eu preciso que você faça uma coisa. Nenhuma saudação, nenhum olá, nenhum como você está?" "Martin," a voz dela estava enferrujada. "Escute, estou em apuros. A festa da Clara, a de pessoas a serem observadas, é hoje à noite. Sabe, aquela que a Forbes está cobrindo, e o buffet principal dela acabou de desistir. O principal,
da comida salgada. Eu preciso... Ele suspirou, o som de um homem profundamente irritado. Eu preciso que você cuide disso. Bailey olhou para a parede. Ele estava pedindo que ela fizesse o buffet da festa da nova esposa. Martin, eu faço doces. Eu não faço salgados. Não nessa escala. Qual a dificuldade? Ele zombou. É só comida. Olhe, Bailey, eu pago você. Eu pago a taxa da sua padariazinha. Mas estou desesperado. Clara está tendo um ataque e eu vou receber metade do conselho da Stratton hoje à noite. Tem que estar perfeito. Você sempre foi boa em ser perfeita. O elogio disfarçado de insulto a feriu. Perfeito. Era como ele chamava a mesa que ela arrumava antes de dizer que ela era chata. Perfeito. Era como ele chamava as planilhas para os impostos dele antes de contratar um contador e dizer para ela se concentrar na casa. Eu não posso, Martin. Eu tenho um grande pedido para amanhã. Um pedido para quem? Para a cafeteria da esquina? Ele riu, mas não havia humor na risada. Bailey, não seja difícil. Isso é importante. É para a minha carreira. Você não se lembra de como ser uma jogadora de equipe? Apenas esteja no condomínio às 5. Use a entrada de serviço. E, por favor, tente parecer apresentável. O fotógrafo da Clara estará lá. Ele desligou antes que ela pudesse dizer não. Ela ficou no ar quente e enfarinhado de sua cozinha. De repente, gelada. Ele não havia perguntado. Ele havia mandado. Ele ainda havia como sua assistente, sua equipe de apoio doméstico. O nada que existia para fazer a vida dele funcionar perfeitamente. Ela olhou para o pedido do Puits d'Amour. Era complexo, delicado e exigia toda a sua atenção. Era para um cliente profissional que respeitava sua habilidade. Então ela olhou para a mensagem que Martin acabara de enviar. 17 horas. Não se atrase. E não faça aqueles biscoitinhos bege que você gosta. Clara quer comida impactante. Um ressentimento amargo e familiar guerreava com uma vida inteira de conformidade programada. Não seja difícil. Ela pousou o telefone. Ela não iria. Ela tinha trabalho a fazer. Trabalho de verdade. Mas, à medida que as horas passavam, um sentimento de pavor pesado e doentio se instalou em seu estômago. Martin não era apenas arrogante. Ele era punitivo. Quando eram casados, desapontá-lo tinha consequências. Dias de silêncio cortante, cortes acidentais em sua mesada doméstica, crueldade casual disfarçada de piadas em jantares. Ele ainda era o responsável pelo aluguel do carro antigo dela. Ele ainda era o fiador de seu apartamento, um detalhe que os advogados dele haviam se esquecido de mudar. Se ela o desafiasse, ele poderia, e provavelmente faria, da vida dela um inferno. Às 16h30, Bailey Vance, dona da Historic Bakes, colocou seu projeto de paixão em espera. Ela empacotou 2 aventais de chefe, suas melhores facas, e foi ao supermercado comprar ingredientes para comida impactante para a nova esposa de seu ex-marido. O elevador para a cobertura de Martin e Clara não era o mesmo que Bailey usara antes. O elevador dos moradores era uma cabine elegante, com painéis de madeira e acesso biométrico. O elevador de serviço, que Martin a instruíra a pegar, era uma experiência chocantemente diferente. Estava iluminado por luzes fluorescentes, cheirava a produtos de limpeza industrial e lixo velho, e vibrava com um gemido baixo e metálico. Ele a deixou em um corredor cinzento e estéril, bem na entrada da cozinha. Ela empurrou a porta. A cozinha era um monumento ao design minimalista, mármore branco, superfícies reflexivas e eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido tocados. Parada no meio de tudo isso estava Clara Saunders, envolta em um roupão de seda branca
gritando em seu telefone. Eu não me importo se é um problema de cadeia de suprimentos, David, ela gritou. Você encontra orquídeas brancas para mim ou encontra um novo emprego. Esta festa é a minha marca. Ela desligou o telefone, os olhos azuis e afiados caindo sobre Bailey. Eles eram completamente desprovidos de calor. Clara era, Bailey tinha que admitir, deslumbrante. Seu cabelo loiro era uma cascata perfeita. E cara, e seu corpo era trabalhado por uma disciplina que Bailey nunca possuíra. Você é a... Bailey, Clara disse, sua sobrancelha artificialmente pintada se franzindo. Ela avaliou Bailey de cima a baixo. Suas calças pretas simples, seus tamancos de cozinha gastos, as caixas de buffet pesadas. Martin disse que você era uma salvadora. Você parece mais que veio consertar o encanamento. Eu vim cozinhar, Bailey disse, sua voz monótona. Ela começou a desempacotar. Certo. Bem, a lista de convidados está na geladeira. Não faça nada fedorento, nem marrom. Eu quero tons de joias. Pense em caviar. Pense em microvegetais. Martin deixou o cartão de crédito dele. Tente não estourá-lo. Clara acenou com uma mão manicure com desdém e desapareceu na ala dos quartos, seu roupão de seda sussurrando atrás dela. Bailey ficou sozinha na vasta e fria cozinha que um dia fora seu sonho. Ela havia desenhado aquela cozinha. Ela havia escolhido o corte exato do mármore Calacata para a ilha. Ela havia debatido por semanas entre a geladeira Sub-Zero e a Termador. Martin havia concordado com tudo, e uma semana depois de terminar, ele lhe disse que queria o divórcio. Ela se pôs a trabalhar. Seus movimentos eram automáticos, precisos. Ela era uma profissional. Ela faria o trabalho, pegaria o dinheiro e iria embora. Ela encontrou presunto cru, figos e queijo de cabra, começando pelos aperitivos. Uma hora depois, Martin entrou já de smoking. Ele parecia impecável. Ele não olhou para ela, indo direto para a adega. Cheira bem, ele disse, pegando uma garrafa de Sancerre. Martin, nós precisamos conversar, Bailey disse, sem desviar os olhos da bandeja de canapés que estava arrumando. Agora não, Bailey. Estou estressado. O comitê executivo inteiro está vindo. Isso tem que ser perfeito. Eu tenho um contrato de entrega vinculativo para amanhã. Não posso ficar aqui a noite toda. Então termine e vá. Clara contratou garçons. Ele finalmente olhou para ela. Nossa, você parece cansada. Você está comendo o suficiente? Você deveria deixar a garota da Clara te fazer um facial. Você está ficando com aquelas rugas. A faca de Bailey parou sobre um figo. Por que você me ligou, Martin? Há centenas de buffets em Nova York. Martin deu um longo gole no vinho, porque você é confiável. E ele deu uma risada curta e amarga, porque você é barata. E porque eu sabia que você viria. Você sempre vem. Ele saiu da cozinha. Bailey deu um suspiro profundo e trêmulo e continuou a cortar os figos. Confiável. Barata. Você sempre vem. A festa começou às 19 horas. O apartamento se encheu de uma cacofonia de vozes altas, música eletrônica pulsante e o tinido de taças. Bailey ficou na cozinha, enviando bandeja após bandeja de comida impactante com os garçons que Clara havia contratado. Pela porta, ela vislumbrava a vida que Martin havia construído. Eram todas superfícies, assim como a cozinha. Todos estavam filmando todos os outros. Clara posava dramaticamente perto das janelas do chão ao teto, sua risada um grito agudo e penetrante. Martin estava colado ao lado de um homem mais velho e distinto, Robert Henderson, o CEO da Stratton Financial. Martin estava sorrindo com seu sorriso encantador, aquele que ele usava quando queria algo. Bailey estava enxaguando uma tigela quando um garçom entrou apressadamente. Eles estão devorando as tortinhas de cogumelo, a moça disse.
Clara está pedindo mais. Aquelas não estavam na lista, Bailey disse confusa. Eu não fiz nenhuma tortinha de cogumelo. As da caixinha azul, as realmente chiques. O sangue de Bailey gelou. Ela correu para a despensa walk-in. Na prateleira onde a havia guardado para segurança, estava o recipiente isolado para seu outro cliente, os Puits d'Amour. Estava aberto. Metade dos delicados doces do século XVIII havia sumido. Não, ela sussurrou. Ela saiu correndo da cozinha. Ela encontrou a bandeja no bar principal. Os convidados estavam pegando, colocando os doces complexos na boca distraidamente. Clara estava segurando um. Estes são bizarros, ela disse a um amigo, mas a câmera os ama. Parem! A voz de Bailey cortou a música. A sala ficou em silêncio. Martin, no meio de uma história com seu chefe, congelou. Todos os olhos se voltaram para Bailey, parada na beira da sala de estar, com seu avental enfarinhado e tamancos. Clara, por favor, coloque isso no chão. Esses não são para esta festa. Os olhos de Clara se arregalaram, seu rosto corando de raiva. O que você acabou de me dizer? Martin estava ao lado dela em um instante, sua mão apertando seu braço, seus dedos cravando em sua pele. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele sibilou, seu sorriso ainda grudado no rosto para o benefício de seus convidados. Esses doces são para outro cliente, Bailey disse, a voz tremendo mais firme. É um pedido particular. Eles estão arruinados. São doces, Bailey. Martin sibilou de volta, puxando-a para a cozinha. Você pode fazer mais. Você está me envergonhando. Você está envergonhando a Clara. Martin, você não entende. Não, você não entende. A voz dele caiu para um sussurro venenoso. Minha carreira inteira está nesta sala. Robert Henderson está logo ali. E você sai gritando como uma lunática por causa de alguns biscoitos. Você é a empregada, Bailey. Agora volte para a cozinha, ou, juro por Deus, eu chamo a segurança. Ele a empurrou com força de volta pela porta da cozinha. Bailey tropeçou, amparando-se no balcão de aço. A porta se fechou, cortando a volta do som da música. Ela estava tremendo, não de medo, mas de uma raiva profunda e sísmica. Ele a havia chamado de empregada. Ele havia tocado nela. Ele havia, em sua arrogância casual, acabado de destruir sua reputação com um cliente. Um cliente que lhe havia pago mais do que Martin jamais ofereceu por uma noite de trabalho. Ela rasgou o avental. Pegou suas facas, sua bolsa e a caixa isolada contendo os poucos Puits d'Amour preciosos restantes. Ela não olhou para trás. Ela saiu pela entrada de serviço para o corredor estéril e apertou o botão do elevador com os nós dos dedos brancos. Ela não tinha ideia de como consertaria isso. Ela tinha o endereço de um cliente, um horário de entrega às 18 horas para o dia seguinte, em uma caixa pela metade. Quando as portas do elevador se fecharam, ela ouviu a porta da cozinha se abrir. "Bailey!" Martin gritou. "Volte aqui! Você não terminou!" Mas a porta deslizou e ela se foi. A descida do elevador foi um borrão de pânico. As mãos de Bailey tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o telefone. Ela tinha que contatar o cliente, mas não havia nome nem número de telefone. O pedido havia chegado por um portal seguro, pago por uma empresa de fachada, a JT Enterprises. Ela olhou o endereço no formulário do pedido. Não era uma residência. Era o Conservatory Ballroom, um dos espaços de eventos mais exclusivos e de alta segurança de Manhattan, notório por hospedar bilionários, políticos e, ocasionalmente, realeza. O horário de entrega dela era para as 18 de terça-feira, amanhã. A festa de Martin era na segunda. Espere. Ela verificou a data em seu telefone. Segunda-feira, 30 de outubro.
Então, ela releu o pedido. Terça-feira, 31 de outubro. 18 em ponto. Ela havia se confundido com a data. Em seu nervosismo para lidar com Martin, ela havia misturado toda a sua agenda. O Puits d'Amour não estava agendado para mais 24 horas. Um alívio a invadiu, tão potente que fez seus joelhos fraquejarem. Mas foi imediatamente seguido por um novo pavor frio. Ela havia acabado de humilhar publicamente seu ex-marido, o homem que era o fiador de seu apartamento, na frente do chefe dele. Ela havia abandonado um emprego, embora fosse um para o qual foi coagida. E ela ainda tinha apenas metade de um pedido de doces incrivelmente complexos para um cliente anônimo e bem-sucedido. Ela não conseguiria refazê-los. A massa era um processo de 3 dias. Ela passou a noite inteira em uma névoa de farinha e açúcar. Ela não conseguiu replicar o pedido completo, mas talvez pudesse salvá-lo. Ela usou os doces restantes, revitrificando-os, adicionando trabalho intrincado com açúcar e complementando-os com outra receita mais rápida, mas ainda histórica. Macarons de flor de laranja da corte de Versalhes. Ela teria que explicar a situação, oferecer um reembolso maciço e rezar para que não a processassem. Ela dormiu por 2 horas, com a bochecha apoiada em um saco de farinha de amêndoa, e acordou se sentindo exausta. Às 17 de terça-feira, ela estava à beira de um colapso nervoso. Ela embalou o pedido suplementado, vestiu seu avental de chefe mais limpo e pegou um táxi para o Conservatory Ballroom. O edifício era uma imponente fortaleza de calcário perto do Central Park. A segurança era intensa, como esperado. "Nome?", perguntou um homem de terno preto e fone de ouvido enrolado, com uma expressão entediada. "Bailey Vance, Historic Bakes. Eu tenho uma entrega para a JT Enterprises." Ele escaneou seu tablet. "Você está atrasada." "O pedido diz 18 Bailey disse confusa. "O evento começou às 17h30. O assistente do Sr. Thorne tem estado perguntando." Sr. Thorne. O nome a atingiu como um golpe físico. Joel Thorne. Bailey sentiu o sangue sumir de seu rosto. Joel Thorne não era apenas um bilionário. Ele era o bilionário, um recluso da tecnologia, uma lenda. Ele havia surgido do nada uma década atrás e construído a Thorne Industries, uma empresa especializada em análise preditiva e energia limpa, transformando-a em um gigante global. Ele era intensamente reservado, raramente fotografado e conhecido por uma eficiência implacável que aterrorizava seus concorrentes. E Martin Vance, seu ex-marido, era obcecado por ele. Durante os últimos 2 anos do casamento deles, Joel Thorne tinha sido a baleia branca que Martin estava caçando. Conseguir a conta. Thorne, Martin dizia, não é apenas uma promoção, Bailey. É um legado. A Stratton Financial estava tentando gerenciar o fundo de riqueza pessoal de Thorne há anos, e Martin estava na equipe liderando a proposta. E esse era o cliente cujos doces ela havia deixado Clara Saunders dar de comer aos seus amigos influencers de lista. "Senhora?", disse o guarda. "Certo, sim, desculpe." Ela foi escoltada, não por uma entrada de serviço, mas por um corredor VIP secundário. O ar estava denso com o cheiro de lírios e dinheiro antigo. Eles não a levaram para uma cozinha. Eles a levaram para um escritório particular, logo ao lado do salão de baile principal. A sala era revestida de mogno escuro. Uma mulher com um bob preto severo e um tablet, presumivelmente a assistente, estava perto da porta. "Você está aqui. Finalmente. Ele está perguntando por eles." "Por favor, deixe-me explicar."
Bailey gaguejou. Houve um incidente. Meu pedido foi parcialmente comprometido. Eu o complementei e estou preparada para oferecer um reembolso total, é claro. Isto é o Puits d'Amour? A assistente interrompeu, apontando para a caixa. Sim, mas... A assistente pegou a caixa e caminhou, não para uma mesa de serviço, mas para um conjunto de grandes portas duplas. Ela escorregou para dentro, deixando Bailey sozinha no escritório. Bailey andava de um lado para o outro, seu coração tentando sair do peito. Ela estava acabada. Sua pequena empresa, sua única fonte de renda, seria colocada na lista negra pelo homem mais poderoso de Nova York. As ameaças de Martin não seriam nada comparadas ao que os advogados de Joel Thorne poderiam fazer. Ela esperou por 10 minutos. 15. As portas duplas se abriram novamente. A assistente severa olhou para ela. O Sr. Thorne a receberá. Me receberá? Bailey sussurrou. Para me demitir pessoalmente? Apenas entre. Bailey alisou o avental. Suas mãos estavam escorregadias de suor. Ela empurrou a porta pesada e entrou. O salão de baile principal era de tirar o fôlego. Era um mar de black ties e vestidos de alta costura. Centenas das pessoas mais poderosas do mundo estavam circulando, mas elas não eram o foco. O foco era um homem parado perto de um pequeno nicho particular, longe da multidão. Ele era alto, com cabelo escuro e rebelde, e uma intensidade que parecia sugar o ar de sua vizinhança imediata. Ele estava vestido em um terno azul marinho, perfeitamente ajustado, sem gravata. Ele estava segurando um de seus doces. Ele estava olhando diretamente para ela. Onde? Ele disse, sua voz baixa, mas carregando pelo espaço. Você conseguiu esta receita? Bailey ficou confusa com a pergunta. Eu sou uma historiadora de culinária. Eu pesquiso receitas históricas. Essa é de um manuscrito de 1745 de François Massielot. Não, o homem disse, dando um passo mais perto. Joel Thorne. Seus olhos eram de um verde penetrante e impossível. Esta versão específica, aquela com o glacê de mel e lavanda e o toque de frutas cítricas queimadas. Onde você conseguiu isso? Essa parte? Essa não é do manuscrito. É minha. Uma adaptação pessoal de quando eu estava na faculdade. Thorne parou tão perto que ela podia ver a leve cicatriz em sua mandíbula. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela, como se estivesse vendo um fantasma. Sua compostura, a famosa calma glacial, estava rachando. Boston, ele sussurrou. 20 anos atrás, uma cafeteria chamada The Daily Grind, perto do campus do MIT. O mundo de Bailey cambaleou. Sim, eu trabalhava lá, no meu primeiro ano. O rosto de Joel Thorne, uma máscara de poder ilegível, de repente se desfez. Ele olhou para o doce, depois de volta para ela, e um sorriso incrédulo e destruído se espalhou por seu rosto. Eu sabia. Ele respirou. Eu sabia que não estava louco. Eu estive procurando por você por 20 anos. A mente de Bailey estava em branco. Eu sinto muito. Eu te conheço? Não, você me conhecia, ele disse, sua voz embargada por uma emoção que ela não conseguia identificar. Você só me conhecia como Jules, o garoto adotivo que dormia atrás das lixeiras da sua padaria. O salão de baile, com seus lustres brilhantes e o zumbido de um quarteto de cordas, simplesmente se dissolveu. Bailey foi transportada 20 anos para trás. Ela não era Bailey Vance, a esposa fracassada. Ela era Bailey Hayes, uma caloura de 19 anos com uma bolsa de estudos parcial, trabalhando no turno de abertura das 4 da manhã no The Daily Grind. E Julius era a sombra que ela via todas as manhãs. Ele era um garoto, talvez da idade dela, esquelético e tossindo, envolto em um casaco militar esfarrapado. Ele era brilhante.
Ela sabia disso. Ele era um caso de caridade do MIT, um garoto adotivo com uma bolsa acadêmica integral que havia escapado pelas rachaduras. Sua bolsa não cobria moradia e ele era orgulhoso demais para ir para os abrigos. Ele não era um cliente. Ele vasculhava as lixeiras em busca de muffins do dia anterior. Bailey, ensinada por sua avó que comida é apenas amor, você pode sentir o gosto, não conseguia suportar. Ela começou a cometer erros nos pedidos. Um sanduíche de café da manhã extra, uma fornada de scones queimados, e todas as manhãs ela lhe trazia uma garrafa térmica de café quente. Você vai ser demitida, Bailey. Ele havia tossido em uma manhã nevada, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a xícara. Então eles vão me demitir, ela havia dito. Ninguém deveria ter fome. Ela se sentava com ele por 10 minutos antes de seu turno, agasalhada em seu próprio casaco. Ele falava, sua voz áspera, sobre algoritmos e modelos preditivos, coisas que ela não entendia. Ela ouvia, e ela compartilhava seu próprio segredo. Eu não sou da área de negócios, ela confessou. Eu sou uma nerd da história. Estou testando receitas. Tente isso aqui. Ela lhe deu um pequeno doce imperfeito. É a receita da minha bisavó, um puits d'amour, mas eu adiciono meu próprio toque, glacê de mel e lavanda e um pouco de raspas de laranja queimada. É a minha receita da esperança. Tem gosto de sol. Ele comeu como um faminto. Ele lhe disse com os olhos sérios. Um dia, Bailey Hayes, as pessoas vão pagar $1000 por isso. É bondade engenheirada. Então, uma semana depois, ele se foi. Um segurança do campus disse que ele havia reprovado ou algo assim. Bailey sentiu uma pontada de perda, esperando que ele tivesse encontrado um lugar quente para pousar. Ela se transferiu para uma escola diferente no semestre seguinte, conheceu Martin, e a memória do garoto faminto e brilhante chamado Jules havia desaparecido no fundo de sua nova e importante vida. Agora, aquele garoto estava parado na frente dela, vestindo um terno que custava mais do que seu apartamento. Jules, ela sussurrou, a mão na boca. Você é Joel Thorne. Eu sou, ele disse, seus olhos verdes examinando seu rosto. Eu mudei meu nome. Eu queria cortar laços com tudo aquilo. Quando meu primeiro algoritmo foi vendido, eu voltei. A cafeteria tinha sumido. Você tinha sumido. Eu tive investigadores particulares procurando por Bailey Hayes por uma década. Eles nunca te encontraram. Por quê? Ele gesticulou para o avental dela. Você é Bailey Vance. Ele parecia zangado ao pronunciar o sobrenome. Vance, esse é o seu marido. Ex-marido, Bailey corrigiu, sua voz baixa. Certo, o foco de Jules voltou. Ele ergueu o doce. Eu fiz um pedido anônimo a todos os buffets de alta qualidade da área para este doce. Eu o descrevi em nível molecular. Você foi a única que respondeu. A única que sabia. Sr. Thorne, sua assistente, Sylvia, interrompeu, deslizando para o lado dele. O Sr. Henderson, da Stratton Financial, está aqui. Ele está muito insistente. Ele diz que o VP dele, Martin Vance, está com ele. O corpo inteiro de Bailey ficou rígido. Martin, aqui, agora. O olhar de Julius se aguçou. Vance, seu ex-marido. Ele trabalha para a Stratton. Ele é vice-presidente júnior, Bailey disse, a sala começando a girar. Ele está tentando conquistar sua conta há anos. Uma compreensão lenta e perigosa surgiu no rosto de Jules. Ele olhou para as roupas simples de Bailey, seus tamancos gastos, a mancha de farinha na bochecha que ela havia esquecido de limpar. Sylvia, Jules disse, sua voz caindo para uma temperatura que poderia congelar o fogo. Mande-os entrar. Traga-os para cá. E traga o fotógrafo do evento. Senhor,
Faça isso. Sylvia desapareceu. Jules se virou para Bailey. Ontem à noite o incidente que comprometeu meu pedido. Me conte. Foi... nada. Bailey, ele disse, o uso de seu nome sendo um comando. Me conte. Foi a festa do meu ex-marido. Ela disse, as palavras saindo rapidamente. Ele me forçou a fazer o buffet. A nova esposa dele. Ela confundiu seus doces com comida de festa. Eu tentei impedi-la. Eu fiz uma cena. Martin ficou furioso. Furioso como? Ele perguntou. Ela disse, a voz embargada pela memória, que eu era a empregada. Ele disse que eu estava envergonhando ele na frente do chefe. Ele me empurrou de volta para a cozinha e me mandou ficar quieta. O rosto de Joel Thorne se tornou uma máscara inexpressiva. Foi o olhar mais aterrorizante que Bailey já vira. Eu entendo, ele disse. As portas do nicho se abriram. Sylvia voltou, seguida por Robert Henderson, o CEO da Stratton, e um Martin Vance, radiante e triunfante. Senhor Thorne! Martin exclamou, avançando com a mão estendida. Um prazer, um verdadeiro prazer. Eu sou Martin Vance. Acredito que minha equipe na Stratton tem sido... Martin parou. Ele finalmente tinha visto Bailey parada ao lado do bilionário, com o mesmo avental sujo da noite anterior. Seu sorriso não apenas desapareceu. Ele morreu. Foi uma falha completa do sistema. Seu rosto foi de radiante para confuso, para um branco pálido e doentio. Bailey, ele engasgou. O quê? O que você está fazendo aqui? Você está... servindo? Ela está... Joel Thorne disse, sua voz ressoante. Ele deu um leve passo, colocando-se entre Bailey e Martin. Sr. Vance, Sr. Henderson, bem-vindos. Estou contente que estejam aqui. Joel pegou um dos doces de Bailey da caixa. Sr. Vance, você reconhece este... Martin olhou para o doce, depois para Bailey, depois de volta. É um dos pequenos projetos de panificação da Bailey. Sr. Thorne, eu me desculpo. Não faço ideia porque ela está aqui incomodando o senhor. Ela é minha ex-esposa. Ela é um pouco confusa. Bailey, você precisa ir embora. Agora. Vá. Use a saída de serviço. Ele estava tentando dispensá-la. Da festa de Joel Thorne. Ela não está indo embora, Joel disse. Ele deu uma mordida no doce. Isto, Sr. Vance, é o sabor da esperança. Um projeto de panificação que esta mulher, sua ex-esposa, costumava fazer para mim quando eu era morador de rua e estava morrendo de frio 20 anos atrás. A cabeça de Robert Henderson se virou para Martin. A boca de Martin se abriu, mas nenhum som saiu. Enquanto eu era um estudante faminto no MIT, Joel continuou, sua voz soando com clareza. Esta mulher, Bailey Hayes, salvou minha vida, não com um cheque, não com uma conexão, com as próprias mãos dela, com a própria comida dela, com a sua própria dignidade silenciosa. Ele se virou para o fotógrafo, agora agachado. Você está tirando fotos disso? Ele se virou para Martin. Ontem à noite o senhor deu uma festa. O senhor estava desesperado para me impressionar, me disseram. E esta mulher, esta mesma mulher, estava em sua cozinha. E o senhor a chamou de empregada. O senhor disse que ela era nada. O senhor colocou as mãos nela e a empurrou para fora da vista, porque o senhor estava envergonhado dela. Martin estava hiperventilando. Não, eu não sabia. Eu não sabia que ela te conhecia. Esse, Joel disse, é o problema inteiro. O senhor a conhecia. O senhor era casado com ela. O senhor viveu com esta qualidade de pessoa, este nível de caráter, e o senhor a jogou fora porque era silenciosa, porque não era impactante.
Ele olhou para Robert Henderson. A Stratton Financial tem feito propostas para gerenciar meu fundo pessoal, um fundo avaliado em 90 bilhões de dólares. A apresentação de vocês foi adequada, mas a Thorn Industries tem uma política de tolerância zero para parceiros com um déficit de caráter. Ele apontou um dedo para Martin. Qualquer homem que possa olhar para esta mulher, e aqui ele gentilmente pegou a mão de Bailey, e ver nada, é um homem que não consegue ver valor. Ele não consegue ver potencial. Ele não consegue ver nada além de seu próprio reflexo. E um homem assim, ele olhou de volta para Henderson, nunca, jamais tocará em $1 do meu dinheiro. Robert Henderson olhou para Martin Vance com um olhar de fúria pura e não adulterada. Martin, você está acabado. Não! Martin avançou, não para o chefe, mas para Bailey. Bailey! Diga a ele que foi um mal-entendido. Nós éramos casados. Diga a ele que eu sou um bom homem, Bailey. Por favor. Bailey olhou para o homem que ela amara, o homem que havia sistematicamente desmantelado seu valor próprio por uma década. Ela olhou para o rosto desesperado e aterrorizado dele, e ela não sentiu nada. Nada. O eco tinha finalmente ido embora. Ela puxou a mão do aperto dele. Ele tem razão, Martin, ela disse, sua voz clara e forte pela primeira vez em anos. Você não sabia que ele era Joel Thorne, mas você sabia que eu era Bailey, e isso deveria ter sido o suficiente. O flash da câmera do fotógrafo disparou, capturando o momento exato em que o mundo de Martin Vance acabou. O silêncio que se seguiu às palavras de Bailey foi absoluto. Era um vácuo, sugando todo o ar e ruído do opulento salão de baile. Martin Vance ficou congelado, suas mãos ainda estendidas, seu rosto uma máscara de horror grotesco e incompreensível. Robert Henderson, um homem conhecido por sua compostura, parecia ter engolido ácido. Joel Thorne não sorriu. Sua vitória não era de celebração. Era um julgamento. Ele envolveu um braço protetoramente em torno dos ombros de Bailey. Sylvia, ele chamou por cima do ombro. Por favor, peça à segurança para escoltar o Sr. Vance e o Sr. Henderson para fora. Os convites deles estão revogados. Não! Martin finalmente rugiu, um som animal desesperado. Henderson, espere! É mentira! Ela é uma ninguém, uma padeira falida e vingativa. Ela está te manipulando. Sr. Vance, a voz de Joel era ártica. O senhor está na minha casa. O senhor está acusando minha convidada de ser uma mentirosa. O senhor tem exatamente 10 segundos para se retirar antes que minha segurança o faça por você. E ele acrescentou, confie em mim, eles não são tão gentis quanto eu. 2 homens altíssimos de terno preto materializaram-se da multidão. Cada um pegou um dos braços de Martin. A compostura de Martin se quebrou completamente. Ele se tornou uma bagunça agitada e suplicante. Robert, não o escute! É a conta! Podemos consertar isso, Clara. Clara conhece pessoas. Eu! Tirem-no! Henderson estalou para os seguranças, seu rosto roxo. Ele lançou um último olhar venenoso para Martin. Não se incomode em aparecer amanhã, Vance, ou nunca mais. Você está acabado. Eles arrastaram Martin Vance, ainda protestando, ainda gritando o nome de Bailey para fora do salão de baile. As portas pesadas se fecharam, abafando seus gritos. O salão de baile inteiro estava assistindo. Agora, um murmúrio baixo e chocado ecoou pela sala mais poderosa de Nova York. Joel Thorne, o recluso, o mito, acabara de executar publicamente a carreira de um homem. Joel ignorou a todos. Ele voltou sua atenção total para Bailey, sua expressão suavizando instantaneamente. Você está bem? Bailey estava tremendo.
Ela tinha acabado de testemunhar uma crucificação pública, e ela era quem, sem querer, havia entregado os pregos a Joel. Eu acho que sim. Isso foi intenso. Isso, Joel disse, foi controle de pragas. Ele a guiou para longe do centro da sala, em direção ao nicho onde seus doces ainda estavam. Ele pegou outro, o macaron de flor de laranja. Versalhes, 1782. Bailey disse automaticamente, seus nervos ainda em alerta. Uma tentativa fracassada de replicar uma receita italiana para o Dolphin. A água de flor de laranjeira foi a minha adição. Joel sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto severo. Você ainda está fazendo isso. Você ainda é uma nerd de história. Eu sou. Ela finalmente sorriu de volta, um pequeno gesto aquoso. É tudo o que eu sempre quis fazer. Historic Bakes. É minha pequena empresa, ou era. Eu imagino que depois de hoje à noite... Joel interrompeu gentilmente. Está prestes a ficar muito maior. Sr. Thorne, uma nova voz, afiada e autoritária. Uma mulher da revista Forbes, segurando uma credencial de imprensa e um gravador abriu caminho pela multidão. Essa foi a coisa mais chocante que vimos o ano todo. Quem é essa mulher? O salão de baile inteiro parecia se inclinar para ouvir. O quarteto de cordas havia desistido. Joel Thorne se virou para a multidão. Ele não estava se dirigindo a repórter, ele estava se dirigindo a todos. Ele levantou a voz, e ela carregava a autoridade fácil de um homem que nunca precisava se repetir. Para aqueles de vocês que estavam distraídos, ele disse, eu gostaria de apresentar minha convidada de honra. Ele puxou Bailey para a frente, sua mão descansando respeitosamente na parte inferior de suas costas. Ela estava dolorosamente ciente de seu avental, seus tamancos, seu cabelo sem estilo ao lado daquele ícone de poder. Esta é a senhora Bailey Hayes, ele disse, usando propositalmente seu nome de solteira. 20 anos atrás, quando eu estava em apuros, ela foi o único ser humano no planeta que me mostrou bondade. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha poder. Ela tinha um turno de panificação às 4 da manhã e um casaco que provavelmente não podia pagar. E ela compartilhou o que tinha com um completo estranho. Ele gesticulou ao redor da sala. Todos nós estamos aqui esta noite para o lançamento da nova iniciativa global da Fundação Thorne. Todos vocês pensaram que era outra incubadora de tecnologia. Vocês estavam errados. Ele fixou os olhos em Bailey. A Fundação Thorne está lançando a iniciativa Hayes para a preservação culinária, uma doação de $500 milhões dedicada a encontrar, financiar e preservar artes culinárias históricas e apoiar pequenos artesãos independentes. As próprias pessoas, a própria história, que a ganância corporativa está tentando apagar. Os joelhos de Bailey cederam. Ela agarrou o braço dele para se apoiar. Joel, Tinky Hunter, o quê? Eu estava procurando a pessoa para administrá-lo, ele disse suavemente, apenas para ela. Eu tinha uma equipe procurando. Eu só não sabia que estava procurando por você. Ele se virou para a sala, sua voz ecoando. A senhora Hayes é a arquiteta dessa bondade, e ela será a arquiteta desta fundação. Ela será sua nova co-presidente, com efeito imediato. A repórter da Forbes estava rabiscando freneticamente. Co-presidente, mas Sr. Thorne, o que ela é para o senhor? Uma antiga paixão? Uma parente? Joel olhou para Bailey. Seu olhar era tão intenso que era quase um peso físico. Ele viu os anos sendo dispensada, sendo chamada de nada. Ele viu a força que a permitiu sobreviver a um homem como Martin Vance. Ele colocou a mão dele sobre a dela, a que ainda estava agarrada ao braço dele. Uma antiga paixão, uma parente. Ele repetiu,
uma risada baixa em seu peito. Não, isso é muito simples. Ele se virou para a repórter, mas seus olhos estavam em Bailey. Ela é a co-presidente da minha fundação. Ela é a alma da minha nova iniciativa global. E ela é, sem qualquer dúvida ou competição, a minha mulher mais preciosa. A sala irrompeu. Flashes dispararam como uma salva de tiros, capturando a imagem que estaria na capa de todos os jornais de negócios e sociedade pela manhã. O bilionário recluso, segurando a mão da padeira desconhecida de avental enfarinhado, olhando para ela como se ela fosse a única coisa na sala. O resultado daquela noite não foi uma ondulação silenciosa. Foi uma detonação. Quando Bailey acordou na manhã seguinte em uma suíte de hóspedes na cobertura de Joel, que era maior do que seu apartamento inteiro, depois que Sylvia havia insistido gentilmente, mas com firmeza, para que ela não voltasse para sua moradia insegura. Seu nome era o termo mais pesquisado no Google. Sua foto estava em todo lugar. A padeira e o bilionário, a mulher mais preciosa de Thorne revelada, a bondade de $500 milhão. Conheça Bailey Hayes. Seu telefone, que ela havia deixado no silencioso, tinha 312 chamadas perdidas. A primeira era de sua mãe, chorando de confusão e alegria. As próximas 100 eram de repórteres. Mas as mais interessantes eram as últimas 50, todas do mesmo número. Clara Saunders Vance. Intercaladas com as chamadas, havia uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. 4:08. Bailey, o que diabos você fez? 4:15. Martin acabou de chegar em casa. Ele não está bem. Você fez isso. 5:30. Robert Henderson ligou para Martin e o demitiu. Via mensagem de texto. Demitiu-o. 6:15. Bailey, nossas contas estão congeladas. A Stratton está exigindo de volta as ações que ele investiu. A empresa está se distanciando. 7. Ele está sendo investigado. Eles estão fazendo uma auditoria nas despesas dele. Bailey, ele usou o cartão corporativo para a nossa festa. Ele disse que era um evento de aquisição de clientes. 7:30. Ele está te culpando. Ele está dizendo que você armou para ele. 8. Por favor, Bailey, você conhece Joel Thorne. Você tem que ligar para ele. Diga a ele para parar com isso. Você nos arruinou. Você me arruinou. Minha marca está ligada a ele. Estou perdendo seguidores. Bailey leu as mensagens, seu café esfriando. Ela sentiu uma pena clínica e distante. Clara não era uma pessoa má. Ela era apenas superficial. E pessoas superficiais se afogam em águas profundas. Ela respondeu com uma única e simples resposta. Eu não fiz isso. Martin fez. Sinto muito pela posição em que ele colocou você. Eu te desejo o bem. Ela bloqueou o número. Uma batida suave veio em sua porta. Era Joel, vestido não de terno, mas de jeans e um suéter preto simples. Ele parecia Jules novamente, apenas mais saudável. Bom dia, ele disse. O mundo está barulhento hoje. Está, Bailey concordou, segurando sua caneca. Sylvia está lidando com a imprensa. Eu também pedi à minha equipe jurídica para contatar seu senhorio. Seu contrato de aluguel está sendo transferido para minhas participações corporativas. O carro que Martin usava para te prender está quitado e o título está sendo enviado a você por entrega expressa. A partir das 9 horas, você está completamente desvinculada de Martin Vance. Bailey se sentou, oprimida. Joel, você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava, ele disse, sentando-se em frente a ela. Ele usava essas coisas para te controlar. Eu não permitirei que a co-presidente da minha fundação seja controlada por ninguém, especialmente não por ele. Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. Este é o briefing preliminar para a iniciativa Hayes. Se você quiser, não há pressão, Bailey. O que eu disse ontem à noite foi impulsivo, mas foi verdade.
Este é seu para administrar, se você quiser o emprego. Você me empurrou para a cozinha, ela disse de repente. A memória da festa de Martin ressurgiu. Joel parecia confuso. O quê? Não, Martin, ela corrigiu. Martin me empurrou. Ele disse que eu estava envergonhando ele. Ele já tinha feito isso antes, nem sempre um empurrão. Às vezes um aperto forte. Às vezes uma piada na frente de amigos que era projetada para me fazer sentir pequena. A Bailey está queimando o assado de novo. Deus a ajude. A Bailey perdeu a carteira. Ela perderia a cabeça se não estivesse presa. Eu simplesmente me acostumei. Eu me acostumei a ser nada. Ela olhou para Joel, seus olhos claros. Eu não sei nada sobre administrar uma fundação, Jules. Você sabe tudo o que importa, ele rebateu, inclinando-se para a frente. Você sabe como ver as pessoas. Você conhece o valor de algo que não é medido em cotações de ações. Eu tenho 100 pessoas na Thorn Industries que podem cuidar da logística e gerenciar planilhas. Eu não tenho ninguém com a sua alma. Ele apontou para a pasta. O trabalho é simples. Você viaja pelo mundo. Você encontra as Baileys Hayes do mundo da panificação, do mundo da produção de queijos, do mundo da cerveja artesanal. Você encontra os artesãos que estão preservando a história e você lhes dá a única coisa que eles não têm: capital. Você os protege. Você conta a história deles. Ela abriu a pasta. A primeira página era um orçamento proposto. Os números eram impressionantes. Mas a segunda página era uma lista de locais. Provence, França, Kyoto, Japão, Oaxaca, México, Terras Altas da Escócia. Era um mapa dos sonhos dela. Quando eu começo? Ela perguntou. 6 meses se passaram. O mundo de Bailey Vance estava irreconhecível. O mundo de Bailey Hayes estava pela primeira vez em foco perfeito. Ela estava em Lyon, França, na cozinha de uma boulangerie que era administrada pela mesma família desde 1790. Ela estava vestindo um avental, mas era diferente. Ela estava ali não como a empregada, mas como uma benfeitora. Ela estava documentando o método do patriarca de 90 anos para um levain perfeito de 72 horas, suas mãos movendo-se habilmente para capturar a massa. A Iniciativa Hayes estava filmando uma série de documentários e Bailey era sua apresentadora e diretora criativa. Ela não era mais a mulher nada. Ela era, como o The New York Times a havia apelidado, a matrona dos sabores perdidos. Sua confiança silenciosa, seu profundo conhecimento acadêmico e sua empatia genuína a haviam transformado em um improvável ícone global. Ela havia cortado o cabelo. O castanho sem graça havia sumido, substituído por um castanho avermelhado quente e confiante. As rugas com as quais Martin se preocupara ainda estavam lá, mas agora eram rugas de riso. Ela estava radiante em todos os sentidos. Ela terminou a filmagem e verificou seu e-mail. Havia um de Sylvia. Assunto: para sua informação, encerramento. Anexo estava um recorte de notícia. Ex-VP de Finanças, Martin Vance, sentenciado. Bailey clicou no link. Após sua demissão, a auditoria na Stratton Financial havia descoberto um vespeiro. Martin não havia apenas usado o cartão corporativo para a festa de Clara. Ele estava desviando dinheiro há anos, pequenas quantias no início, para financiar a vida que Clara exigia. Ele era arrogante e havia presumido que ninguém jamais checaria os livros de uma estrela como ele. Ele foi sentenciado a 3 anos em uma prisão de segurança mínima. O artigo tinha uma linha final devastadora. Sua esposa, a ex-influencer, Clara Saunders, pediu o divórcio no mês passado. Ela não estava presente na sentença. Bailey fechou o navegador. Ela não sentiu triunfo, nenhuma Schadenfreude.
apenas uma profunda e silenciosa tristeza pelo homem que ele poderia ter sido e o homem que ele havia escolhido se tornar. Ela voou de volta para Nova York naquela noite. Joel a havia convidado para jantar. Não era uma ocorrência rara. Eles se encontravam semanalmente para discutir a fundação, mas este parecia diferente. Ele havia reservado um quarto privado em um restaurante pequeno e despretensioso na Village, o tipo de lugar que Martin teria odiado. Você soube da notícia? Joel perguntou, bebendo sua água. Sim, Bailey disse. Eu não estou feliz com isso. Eu sei, ele disse. É por isso que eu queria te ver, para ter certeza de que você estava bem. Eu estou bem, Jules, de verdade. Essa parte da minha vida parece que foi vivida por outra pessoa. Bom? Ele fez uma pausa, uma rara vulnerabilidade em seu rosto. Bailey, o gala de 1 ano da fundação é na próxima semana, aquele que você planejou. A imprensa estará lá. Eles farão a mesma pergunta que fizeram da última vez. Qual pergunta? O que ela é para você? Bailey olhou para ele. O relacionamento deles tinha sido profissional. Profundamente respeitoso, incrivelmente próximo, mas profissional. Ele era o chefe dela e seu amigo mais antigo. E o que você vai lhes dizer? Ela perguntou suavemente. Eu estou cansado de lhes dizer, ele disse. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Sua pele estava quente. Eu quero lhes mostrar, mas só se você sentir o mesmo. Bailey olhou para as mãos deles, a dele forte e cicatrizada, por uma vida que ela não conseguia imaginar. A dela polvilhada com farinha e tinta. Elas se encaixavam. Jules, ela disse, sua voz tremendo um pouco. Por 20 anos eu tentei provar que eu valia alguma coisa. Para Martin, para a família dele, para mim mesma. Quando eu estava com você, eu era apenas Bailey. E quando você estava comigo, você era apenas Jules. Foi a única vez na minha vida que eu não estava tentando. Eu estava apenas sendo. Fique comigo, Bailey, ele disse, sua voz rouca. Não como co-presidente, não como um fantasma do passado, apenas fique. Ela virou a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Ok, Jules, ok. O gala 1 semana depois era o oposto polar do evento no conservatório. Estava caloroso, realizado na Biblioteca Pública de Nova York. E os convidados de honra não eram bilionários. Eram os artesãos que Bailey havia financiado. Um produtor de queijo de Vermont, uma tecelã do Peru, um padeiro de Lyon. Bailey, em um deslumbrante vestido verde escuro, deu o discurso principal. Ela falou sobre a importância do trabalho silencioso, da história invisível e do poder de honrar o pequeno. Ela não mencionou Martin. Ela não precisava. Quando ela terminou, a sala a aplaudiu de pé. Joel subiu ao palco. Ele não foi para o pódio, ele foi direto para ela. A sala, lembrando dos flashes do ano anterior, ficou em silêncio. A repórter da Forbes estava na primeira fila. Senhor Thorne! Ela gritou, incapaz de se conter. 1 ano depois, a pergunta persiste, o que ela é para o senhor? Joel Thorne sorriu. Ele pegou a mão de Bailey, inclinou-se para o microfone. Ela ainda é minha co-presidente. Ela ainda é a alma desta fundação. Então ele levou a mão dela aos lábios e a beijou. Seus olhos nunca deixaram os dela. Mas hoje à noite, ele disse, sua voz suave, mas carregando na sala silenciosa. Ela é, e sempre será meu par, minha parceira, e a minha mulher mais preciosa. Ele não precisava dizer mais nada. Bailey Hayes, a esposa nada, desceu do palco de mãos dadas com o homem que havia visto seu valor quando ela estava literalmente dando embora suas últimas migalhas. Ela não era apenas uma alguém. Ela era tudo. E isso, bem aqui,
É como Bailey Hayes aprendeu a lição mais importante. Ser nada para a pessoa errada apenas significa que você é tudo para a pessoa certa. Martin Vance viu valor no barulho, nos seguidores e nas superfícies. Joel Thorne viu valor no caráter, na bondade silenciosa e na substância.